Gente, esse é o antes do corte. Vocês percebem que essa cliente tem bastante roda-moinho e volume no topo. E o corte escolhido é o corte lá homem. É bem curtinho. Não tem aquela graduação que fica a cabeça no topo mais redondinho. Não. É um corte todo meio que por igual, comprimento. Ela pediu bem curtinho, bem baixinho. E tem as técnicas que a gente vai usar para conseguir deixar esse corte bem curto, só que ainda, porém, feminino. Separei a franja, porque a franja vai ser cortada maior. Se deixar para separar depois, acaba esquecendo e cortando a franja junto com a parte de cima. Aí, deixo 3 dedos acima da orelha. Separa a nuca alta, nuca baixa. Gosto de fazer essa nuca baixa bem desfiada, a não ser que a cliente peça para fazer marcada. Aí gosto de cortar com a ponta da tesoura, porque já facilita o meu desfiado. Se eu corto com a tesoura deitada, a tendência é ficar muito marcado e depois não conseguir tirar esse marcado. Então, a gente ergue no ângulo de 90 para poder dar esse efeito. Além da forma de cortar de ponta de tesoura, também gosto de vir com a tesoura fio navalha e vir dando uma desfiada também, rasgando para deixar essa nuca mais feminina. É claro que essa cliente, como ela tem bastante roda-moinho, às vezes fazendo um desfiado começa a ficar uns fiapos para esquerda, outro para direita, mas isso a gente vai corrigindo, depende muito de cada cabelo, cada cabeça. Aí depois de desfiado, eu venho com a pontinha da tesoura e faço meio que um pezinho, meio um formatinho de V. A primeira parte da nuca, após gravar, eu vi que gravou cortado, não pegou direito. Infelizmente, não deu para mostrar o começo de cortando com a tesoura. Mas eu venho acompanhando num ângulo de 90 graus, não é 45. E também com a ponta da tesoura para já cair em camadinhas desfiadinho. A costeleta, eu gosto de levar a costeleta na última mecha guia. Para quê? Dessa maneira ela fica uma costeleta um pouquinho maior. Também ponta de tesoura. A costeleta nesse momento molhado é mais para definir tamanho. É depois que eu faço acabamento, depois de seco. Às vezes eu passo uma navalha para tirar um arrepiado e desfio ainda mais a costeleta. Meço para ver se está os dois lados iguais. Aí agora eu estou fazendo as laterais, também no ângulo de 90 graus, não é 45. Venho com a tesoura desfiadeira, tirando o volume. Eu uso a tesoura desfiadeira, no caso desse cabelo, em 2 situações diferentes. Uma aí que vocês estão vendo é para tirar o volume mesmo, ficar um cabelo levinho, sem aquelas marcações. Mas vai ter uma situação também que eu vou usar para diminuir
as roda-moinho e baixar, não ficar aquele efeito cebolinha arrepiado. Aí sempre molhando o cabelo, porque agora estou gravando esse vídeo em fevereiro, é muito calor aqui no interior de São Paulo. Então não tem como cortar cabelo sem um ventilador ligado. Então eu prefiro ir molhando várias vezes o cabelo do que deixar a cliente com a capa sem ventilador. Aí até no topo, gente, lá no alto, eu continuo ainda seguindo um ângulo de 90 graus. Quando chega nessa parte de cima do topo, eu dou uma leve arredondada, uma leve inclinada com o dedo, para ficar um pouquinho mais curtinho essa parte aí, que a cliente gosta de um voluminho na parte de cima. E também dessa maneira eu consigo deixar a cabeça redonda. Gente, eu fiz esse corte inteiro na tesoura. Dá para fazer na máquina a parte de baixo? Até dá. Só que depois você vai ter um pouquinho mais de trabalho para tirar a diferença da máquina para a tesoura. E também a nuca não ficaria desfiada, que é o caso que a cliente queria. Se você tiver uma cliente que quer o cabelo bem curtinho e ela quer a nuca marcadinha, riscadinha, não precisa ser desfiada, você pode usar direto a máquina. Esse corte, ele também pode ser feito em cabelo masculino. É claro que vai ter algumas diferenças, né? Não vai deixar a cabeça tão redondinha assim. E também, depois de seco, que eu sequei tudo com secador, eu vim passando a navalha bastante nessa parte da nuca, nas laterais da costeleta, para ficar ainda mais baixinho e sem nenhum frizz. Não é todo corte curto ou todo corte que é pixie que precisa cortar ele com a ponta da tesoura. Como ela pediu um corte bem curtinho, o mais curto possível na tesoura, eu quis fazer esse efeito para ele cair já em camadinhas, que fica aparecendo aquelas escaminhas, aqueles gominhos, porque assim fica mais feminino. Se eu corto a tesoura reta, ia dar mais trabalho para depois também tirar a marcação e não ia dar esse efeito de camadinhas que deixa tão delicado. Aí nesse momento eu estou usando a desfiadeira com outro objetivo. Aí já não é para tirar volume, mas sim baixar a roda-moinho, como ela quer bem curtinho. Se eu não fizer isso, fica espetado, fica arrepiado igual cebolinha. Aí usando essa técnica a gente já consegue evitar isso. A franja ela me pediu um pouquinho maior. Eu acho legal quando o corte é curtinho e a franja maior, dá um efeito moderno, mais futurista. Mas você tem a opção de cortar do mesmo tamanho do cabelo, acompanhar o topo, ou até deixar mais curta se quiser. Então a franja nessa hora é muito versátil. Aí está o resultado do corte lá homem.
A gente fez com a nuquinha desfiada para ficar feminino. A cliente tem alguns fiozinhos brancos, mas ficou bonitinho, né? Porque não é tanto assim. Esse corte curtinho ficou uma gracinha, costeleta de bico. Jogou a franjinha pro lado.